meninos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar os números decimais. Décimos. Observando esta figura aí, ela está dividida em 10 partes, tá certo? Onde 4 delas estão destacadas em vermelho. Para escrever a fração que representa esta imagem, a seleção desta imagem, você conta, são 4 que estão destacados, do total de 10. A esta fração a gente lê 4 décimos, certo? Mas isso aqui pode ser representado também na forma de número decimal. E como é que isto ocorre? O número decimal nada mais é do que a resolução desta fração. Se você dividir 4 por 10, você vai achar 4 décimos. Na mídia, geralmente eles leem 0,4, mas a leitura matemática é 4 décimos. É a mesma leitura que você faz para a fração, você faz para o número decimal que representa ela. E observe que são 4 décimos, pois existe quantas casas decimais depois da vírgula? Apenas uma, né? Então isso quer dizer que foi dividido em 10 partes. Se você tivesse um número decimal para transformar ele em número fracionário, você iria se lembrar isso. Tem quantas casas decimais depois da vírgula? Uma. Então você colocaria embaixo no denominador 1 acompanhado de 1 zero. Tá certo? Por exemplo, se fosse o número 5 décimos. Pela leitura do número você já sabe a fração. Mas digamos que você leia 0,5. Quantas casas tem depois da vírgula? 1. Então isso aqui é a mesma coisa de você ter 5 dividido por 10. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu acrescento um zero ao lado do 1. Mas só pela leitura você já sabe que são 5 décimos, pois você lê 5 décimos. Então a fração que representa isto são 5 décimos, tá certo? E esta representação gráfica, como nós representaríamos ela na forma de fração, na forma de número decimal e também de número misto. Observe aqui que nós temos duas figuras, né? Estão coladas, mas são duas figuras. E elas foram divididas em 10 partes, onde uma delas está selecionada todas as partes e a outra apenas duas. Se for dividido em 10 partes, então nós estamos trabalhando com denominador 10, não é? Quantas partes estão destacadas em vermelho? Aqui tem 10 mais 2, 12. Então, a fração que representa são 12 décimos, tá certo? E o número decimal, se são 12 décimos, então é 1,2. Pois é 1 inteiro e 2 décimos. É assim que se lê. 1 inteiro e 2 décimos. E a fração mista é 1 inteiro e 2 décimos. Observe que a leitura é a mesma do número decimal. 1 inteiro e 2 décimos. 1 inteiro e 2 décimos, tá certo? 1 inteiro e 2 décimos. Então essa é a representação. Na forma de fração, na forma de número decimal e na forma de número misto, tá certo? E também na forma gráfica. Tudo bem? Agora vamos trabalhar os centésimos. Centésimo vem de 100. Esse quadro aqui está dividido em 100 partes, tá certo? Onde algumas delas estão destacadas. Quantas estão destacadas? Você tem 10 aqui, mais 10 aqui dá 20, mais 6, 26, mais 6, 32. Então são 32.
parte destacada em vermelho são 32. E o total são quantos? São 100. Então, essa é a representação. Esta é a fração que representa essa ilustração gráfica, tá certo? 32 centésimos, é assim que se lê. A fração, transformando em número decimal, que é a divisão, que é o resultado desta divisão, você vai ter o que? 0,32, que a leitura é 32 centésimos. 32 centésimos. 0,32 é um meio usual mais utilizado na mídia, né? Para ler números decimais. Tá certo? Então você lê 32 centésimos, que é a mesma forma que você lê esta fração, 32 centésimos. Tá certo? E se você tivesse duas placas desta, sendo que a primeira placa estava totalmente preenchida, todos estavam destacados em vermelho, ela está também dividida em 100 partes, certo? Está dividida em 100 partes e todos estão destacados. E tem esta com só apenas alguns destacados em vermelho. Como é que você faria a representação? Neste caso aqui, você teria o que? Aqui todos estão destacados, então você teria um inteiro. E aqui você tem 32 e 32 centésimos. 32 centésimos. Um inteiro e 32 centésimos. Transformando isso aqui na forma decimal, fica um inteiro e 32 centésimos, desta forma, certo? Ou como a mídia gosta de ler, 1,32, mas a leitura é 1 inteiro e 32 centésimos. Da mesma forma que você lê a fração, você lê o número decimal, 1 inteiro e 32 centésimos, 1 inteiro e 32 centésimos, tá certo? Agora milésimos. Imagine esse cubo aí, e que ele está dividido em 1000 cubinhos menores, tá certo? Está aqui a representação dele. Como é que você vai representar esse cubinho menor em relação ao maior, que está dividido em 1000 cubinhos? Se aqui eu tenho um cubinho, então é 1 sobre... Está dividido em quantas partes? Em 1000 partes, né? Está dividido em 1000 partes, então quem vai para o denominador é a quantidade total de partes que foi dividido. E como é que se lê essa fração? 1 milésimo. Se lê 1 milésimo. Se fossem 2 cubinhos, 2 milésimos. Se fossem 10, 10 milésimos e assim sucessivamente. E a forma decimal, como é que se lê? A forma decimal. Como é que se escreve, né? Você vai ter que colocar 3 casas depois da vírgula. E a última dela vai ser o 1. Pois o 1 foi dividido em 1000 partes, tá certo? Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, isso indica que o número 1 foi dividido em 1000 partes, tá bom? A representação fracionária é esta e a representação decimal é esta. Como é que se lê? 1 milésimos. Como é que se lê? 1 milésimo. Da mesma forma se lê o número decimal, 1 milésimo. Como é que você vai diferenciar o milésimo de um centésimo e de um décimo? Contando as casas decimais, tem depois da vírgula. Se tiverem 3 casas decimais, será milésimo. Se tiverem 2 casas decimais, será centésimo. Se tiver uma casa decimal, será décimo. Tá certo? Lembrem-se disto. 3 casas depois da vírgula, a leitura é milésimo. 2 casas depois da vírgula,
a leitura é centésimos. E uma casa depois da vírgula a leitura é décimos. Números decimais na reta numérica. Nós dividimos aqui do 0 a 1 em 10 partes iguais, certo? Então, representando ele na forma de fração e na forma decimal. Você dividiu do 0 a 1 em 10 partes, tá certo? Onde a primeira parte representa 1/10, que a representação fracionária é essa e a decimal é esta. 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 1 inteiro. Esta é a representação na reta numérica. Fazendo a mesma coisa de 0 a 1/10, você vai encontrar os centésimos. Dividindo do 0 a 1/10 por 10 partes iguais, você vai encontrar os centésimos. Então, cada ponto significa que é um centésimo, tá certo? Representa um centésimo. No caso aqui, o primeiro ponto é 1 centésimo, o segundo 2 centésimos, terceiro 3 centésimos, o quarto 4 centésimos, o quinto 5 centésimos, 6 centésimos, 7 centésimos, 8 centésimos, 9 centésimos e 1/10. Leitura dos números decimais. Vamos ver aí no quadro de ordens. Como nós trabalhamos no sistema de numeração decimal, o valor de cada algarismo vai depender da posição em que ele ocupa, né, dentro do número. Aqui nós temos o quadro de ordem que vai das centenas, na parte inteira, centena, dezena, unidade, tá certo? E a parte decimal, que tem os décimos, centésimos e milésimos. Então a leitura aqui como é que fica? Nós temos 2 inteiros e 1 décimos. Nós temos aqui 79 centésimos, pois ela tem duas casas depois da vírgula. Lembre-se que aqui tem uma vírgula, certo? 917 milésimos, pois tem três casas depois da vírgula. E aqui 23 inteiros e 56 milésimos. Essa é a leitura. E com relação ao valor posicional, vamos ver aqui o número 124. Quanto é que vale o número 4 aqui nesse número? Ele só vale 4 unidades. E aqui, no número 142, o 4 vale quanto? Ele vale 4 dezenas. E se fosse aqui 412, o 4 valeria quanto? 4 centenas. Só para revisar com relação ao valor posicional, né? O algarismo vai valer de acordo com a posição que ele ocupa no algarismo, tá certo? Se ele está aqui do lado direito, para a sua esquerda, ele vai valer 10 vezes mais, ó. Quando ele foi para a esquerda, ele ficou valendo 10 vezes mais, certo? Assim como se ele está aqui na posição das dezenas, se ele for para o lado direito, ele vai valer 10 vezes menos. Se ele for para a direita, ele vale 10 vezes mais. Se ele for para a esquerda, que é o caso daqui, ele vale 10 vezes menos. Sempre obedecendo essa ordem, certo? Não se esqueçam disso. Pronto, a aula de hoje era só isso. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.